Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Diário, do programa Ponto de Encontro e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, Conexão Margem Equatorial mergulha na ciência profunda e vamos falar um pouco sobre os estudos sísmicos. Conosco aqui no estúdio, o geólogo, geofísico e professor Renato Lopes Silveira, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Geofísica, que vai conversar um pouco com a gente e nos explicar como a tecnologia vem mapeando as riquezas escondidas nas águas profundas do Amapá. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria participar do seu programa. A tecnologia vem mapeando o subsolo das bacias sedimentares, dos fundos oceânicos, utilizando métodos geofísicos. Entre eles, o mais utilizado é o método sísmico. Esse método ele consiste na geração de uma fonte de energia de baixa energia, que gera uma onda elástica, né, uma onda acústica, que se propaga ao longo do meio, se reflete nas camadas, e elas, nesse processo de reflexão, são registradas aí em sensores, né, chamados geofones, se for em terra, ou hidrofones, se for um levantamento marítimo. E essas informações, essas ondas elásticas, elas são registradas e posteriormente processadas e geram imagens do fundo dos oceanos, de todas as camadas abaixo do fundo marinho ou em qualquer outro local do terreno, se for no continente, e sendo essas imagens processadas e são posteriormente interpretadas e vão nos dar uma indicação de possibilidade de acumulação de petróleo no substrato. Renato, eu já ouvi alguns especialistas dizerem que os estudos sísmicos são como se fosse um mapa da mina moderno. É como se eles nos mostrassem o que existe naquele subsolo sem precisar perfurar, sem precisar ir lá. Isso é uma tecnologia muito potente, né? O Brasil é muito avançado nisso. Sim, certamente. Existem vários métodos geofísicos utilizados na prospecção de petróleo. Seguramente que o método sísmico é o mais utilizado pela razão de ele trazer mais informações do que os outros métodos. Então, eles são largamente utilizados na prospecção de petróleo. O Brasil detém expertise na tecnologia, na exploração de bacias sedimentares e compete em igualdade de condições com quaisquer outras empresas ou com quaisquer outros países do mundo, né, em termos de habilidade, de tecnologia e de avanço tecnológico nessa área de geofísica, particularmente na área de sísmica. Essa tecnologia, ela tem, como a gente comentou, evoluído muito nos últimos 10 anos. O que tem de novidade nesse campo aí? Porque uma das coisas interessantes da gente falar aqui, pessoal, no programa, é que esses estudos que Renato está explicando para a gente não envolvem explosões no fundo do mar, não é isso, Renato? Sim, na realidade usa-se uma fonte sísmica de baixo impacto e essa fonte, a mais utilizada é o ergan, que consiste em um canhão de ar, que é a fonte, que propaga essa energia, então o impacto é praticamente nulo. Os ambientalistas trazem aí algumas ideias de que podem desorientar alguns cetáceos, mas isso pode ser tranquilamente contornado fazendo os levantamentos em épocas que não sejam de migração dessas baleias, né? Então, ele traz o impacto é muito baixo. A tecnologia ele tem avançado muito, né? Muito. E eu citaria fontes de baixa frequência que têm sido desenvolvidas, eu citaria a miniaturização de sensores, de geofones, hidrofones. Eu citaria também a questão de alguns levantamentos, como é o caso de perfil sísmico vertical, né, usando fibra ótica, mas o que eu gostaria de destacar com mais propriedade com relação às ferramentas que hoje estão sendo usadas, né?
a robótica, por exemplo, a inteligência artificial, a utilização de computadores de alto desempenho, computadores de alta capacidade. Então, essas ferramentas elas estão trazendo um avanço extraordinário, né, para alavancar melhor a tecnologia, para se determinar melhor o campo de velocidade das ondas sísmicas, né, que é o link entre a geofísica e a geologia. Então, esses avanços aí de ferramentas, eles são extraordinários no campo da geofísica, notadamente da sísmica. Renato, a ciência brasileira já sabe o potencial da bacia do Amazonas e da costa amazonense? Estudos preliminares indicam que a bacia da Foz do Amazonas, plataforma do Pará e adjacências do Pará, do Amapá, do Maranhão, todas essas bacias da margem equatorial têm enorme potencial, notadamente a bacia da Foz do Amazonas, especificamente. Estudos preliminares de sísmica, né, de mapeamento sísmico, alguns mapeamentos de altíssima qualidade, né, em termos de resolução de dados, indicam a existência de potenciais reservas de petróleo na região. Um outro fator que leva a considerar essa enorme possibilidade são as descobertas que têm sido feitas nas regiões contíguas à bacia da Foz do Amazonas, do Suriname, na Guiana, de Trinidad e Tobago, que trouxeram aí descoberta de importantes reservas. Por outro lado, também correlação com as bacias da margem africanas, né, que tiveram a mesma gênese de formação da bacia da Foz do Amazonas, e eu gostaria de salientar aqui as descobertas no oeste africano, no Gabão, na bacia do Rio Muni, no Golfo da Guiné. Então, essas correlações indicam que o potencial é extraordinário para descobertas de novas descobertas aqui no Brasil, na margem equatorial e, repito, com ênfase na bacia da Foz do Amazonas. Bom, enquanto nós aguardamos notícias, né, boas notícias vindas aí da Foz em relação a tudo que está acontecendo por lá, queria que você falasse rapidamente para a gente o que faz a Sociedade Brasileira de Geofísica, para os amapaenses conhecerem um pouco. A Sociedade Brasileira de Geofísica ela é uma associação científica sem fins lucrativos que desenvolve aí muitas atividades aí, no sentido de prestigiar a geofísica, a tecnologia, a inovação em geofísica, o congressamento entre os geofísicos, congrega não só geofísicos, mas também outros especialistas em geociências. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção com relação à sociedade é que nós realizamos diversos cursos aí para diversos níveis, né, de interesse dos profissionais, trazendo novas tecnologias, divulgando a geofísica e gostaria de detalhar aqui a questão do simpósio de geofísica, que são feitos em anos pares, e os congressos de geofísica, que são feitos em anos ímpares. No ano passado, realizamos um congresso aqui no Rio de Janeiro, com extraordinário sucesso, trazendo várias tecnologias, várias empresas de petróleo, de serviço, e a Sociedade Brasileira de Geofísica é a maior sociedade na América Latina, ela está abaixo apenas da americana, a SEG, Society of Exploration Geophysicists, e também da EAGE, que é uma europeia também que congrega geofísicos e engenheiros, né? E um detalhe aqui é que as pessoas de diretoria da Sociedade Brasileira de Geofísica
eles não têm remuneração alguma, né? O trabalho é feito aí pelo amor à ciência, né? É voluntário, né? É voluntário, o trabalho é voluntário. É interessante falar sobre esse trabalho, Renato, porque eu acho que a partir de agora, cada vez mais os amapaenses estão interessados em conhecer esse mundo, os profissionais que habitam a indústria de óleo e gás. Então, para finalizar, eu queria que você falasse para os estudantes amapaenses. A geofísica, então, nesse contexto que a gente está discutindo aqui, ela é uma carreira de futuro para esses jovens? Sim, certamente. Nós temos vários cursos aí de geofísica, mas o geofísico, propriamente dito, ele não é só aquela pessoa que fez curso de geofísica. Nós temos geólogos que trabalham com geofísica, nós temos físicos, matemáticos, tem uma gama muito larga de especialistas que trabalham de geofísica, especialistas na área de informática, de tecnologia de dados, tecnologia de informação. E a questão do geofísico, o trabalho com o petróleo, aí eu já estou generalizando, ela não cabe apenas geofísico, cabe geólogos, advogados, economistas, engenheiros, contadores e também todo aquele pessoal de nível médio, né? Técnico de nível médio, alavanca o comércio, alavanca todo o processo industrial do país. Então, a indústria do petróleo é uma indústria que ele tem espaço de trabalho com salários normalmente altos para quaisquer pessoas. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que esses profissionais eles têm que se qualificar, né? Eles têm que estudar, têm que procurar melhorar o seu conhecimento, mas seguramente o mercado de petróleo para geofísico ou quaisquer outros profissionais, advogados, qualquer um deles, ele é muito promissor para todos. E agora, notadamente, no Amapá, né, que está começando, é a hora e a vez desses interessados se qualificarem para entrar bem no mercado, né? Então, eu recomendaria que essas pessoas procurem qualificação, que seguramente terão espaço no petróleo. Muito trabalho chegando por aí, né, Renato? Muito trabalho chegando por aí. Bom, então acho que depois dessa nossa conversa com o Renato ficou claro que antes de qualquer perfuração, pessoal, nas águas aí do Amapá, existe aí todo um estudo sísmico desenhado por tecnologias que vão permitir aí que os profissionais enxerguem quilômetros abaixo aí do leito marinho. E também para os estudantes amapaenses, como o Renato acabou de ressaltar, a mensagem é de otimismo. Então, a geofísica é, sim, um novo campo para esses jovens, se consolida aí como uma carreira estratégica nesse novo momento, para esse futuro aí do Amapá. Renato, muito obrigada pela sua presença, pelas informações, espero que você volte. Voltarei com muito prazer. Obrigado aí pela deferência. Nós é que agradecemos, eu fico por aqui, desde já desejando a vocês um ótimo final de semana, mas na próxima semana estarei de volta aqui com novos temas, falando aí sobre a dinâmica da indústria de óleo e gás. Volto com você, Kleber, aí no estúdio.